Essa palavra que é viva e eficaz, mais importante do que qualquer espada de dois gumes. Essa palavra que tem o poder para dividir juntas e medulas, alma e espírito. Essa palavra que é poderosa para transformar um coração. Essa palavra que tem poder para fazer com que uma vida que esteja na negridão do pecado possa ser uma pessoa redimida, salva pelo Senhor, pelo testemunho que ela nos traz de Jesus Cristo, pelo testemunho que ela vem trazendo, que ela vem preservando a respeito do Filho de Deus. E essa palavra, como o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo, ela é fiel. Amém. É uma palavra fiel e digna de inteira aceitação. Então é sobre isso que nós vamos estar tratando. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Não, tá bom. Eu coloquei o celular já. Deu uma paradinha aqui no vento. Tá gostoso, né? Que tá bem abafado, bem ventinho. Dá uma refrescada gostosa. Irmãos, 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos, dá para nós nos aproximarmos dessa palavra e notarmos o louvor no coração do apóstolo Paulo, a alegria, a gratidão dele por tudo que Cristo fez por ele. Não somente por ele, mas para aqueles que iriam ouvir o Evangelho, iriam nele crer, iriam ser resgatados dos seus pecados, da sua vã maneira de viver, e agora confessar e crer que Jesus Cristo é realmente aquele que Deus enviou ao mundo para salvar os pecadores. No versículo 15 ele começa dizendo: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. O apóstolo Paulo ele vai dizer sobre a palavra de Deus. E ao falar sobre a palavra de Deus, ele vai estar mostrando que ela é fiel. Que a confiança que nós depositamos nela, ela é segura. Ela é uma âncora para a alma. Assim como você tem um grande navio no mar, e geralmente há uma tempestade marítima, se levanta grandes ondas, se revoltam contra aquele navio, se abatem contra aquele navio, mas ele não sai por aí desgovernado ou ao léu, porque ele está ancorado. A sua âncora é lançada nas profundezas dos mares, e lá aquela âncora segura um tão grande navio, mesmo com a tempestade abatendo sobre ele. O apóstolo Paulo vai dizer: é isso, a palavra de Deus é a âncora para a nossa alma. Ela é a esperança. Ele diz que ela é fiel, ou seja, nós depositarmos nela a nossa confiança, nós podemos ter segurança de que realmente ela é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel. E ela é digna de inteira aceitação, de toda aceitação, completamente. Irmãos, veja que fidelidade é um atributo dado a Deus, né? A palavra de Deus diz: se nós formos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Porque de modo nenhum pode negar-se a si mesmo. Ou seja,
Se nós somos infiéis, Deus continua fiel, porque Ele de modo nenhum pode negar-se a si mesmo. Então, fidelidade é um atributo do Senhor. É algo próprio do Senhor. Então, a palavra de Deus, você pode perceber que a palavra de Deus, ela tem os atributos do Senhor. Ela é verdadeira, é a verdade. A palavra de Deus é a justiça. A palavra de Deus, ela revela o que é no coração, ela muda o coração. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus é a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, nós muitas vezes temos um pouco de dificuldade hoje em dia com essa questão de palavra, dar a palavra. Por quê? Nós vivemos em um mundo onde que é difícil se cumprir a palavra, já percebeu? É difícil, não é fácil cumprir a palavra. Se eu fizer uma promessa para você, eu fiz essa promessa. Geralmente eu vou descumprir, eu não vou conseguir cumprir. Mas mesmo que uma pessoa queira cumprir a sua palavra, queira cumprir aquilo que ela prometeu, aquilo que ela falou, muitas vezes ela não consegue. Por quê? Porque falta poder para isso. A pessoa não tem poder para cumprir a sua própria palavra. Então todos nós estamos meio que traumatizados com essa questão de palavra. Porque a pessoa fala e não cumpre. A pessoa promete e não cumpre. Porque muitas vezes falta para ela poder. Agora Deus é diferente, irmãos. E nessa palavra nós podemos nos apegar na palavra de Deus, porque Deus, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou, é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus, Ele é poderoso. E Ele cumpre verdadeiramente. Você vê as promessas do Senhor, as profecias, tudo sendo cumpridas certinho, do jeito que o Senhor Jesus falou. Como o Senhor Jesus falou em Mateus 24, em vários livros, até escatológicos, mostrando os sinais, mostrando as coisas que viriam, está sendo tudo cumprido. Porque Ele é Deus, Ele tem poder, e Ele promete e cumpre a sua palavra. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então a palavra de Deus, ela é fiel e digna de ser aceita completamente. Nós, muitas vezes, o que nós fazemos? Aceitamos partes das Escrituras. Tem parte que eu gosto mais do que a outra. Olha, tem parte da Bíblia que eu nunca li. Eu não acho interessante isso. Eu não acho que isso vai ter algo precioso para mim. Ou esse livro aqui eu acho que é muito... Não sei, eu não concordo muito difícil, né, mano? Igual Apocalipse, por exemplo. Apocalipse é um livro tão inspirado quanto o próprio livro de João, o Evangelho de João, ou as cartas de Paulo. Então nós temos passagens bíblicas que nós muitas vezes deixamos um pouquinho de lado, mas tem umas que nós nos apegamos mais. Mas todas elas foram inspiradas e ela é digna de ser aceita completamente. Então vamos repetir: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então nós percebemos que o mesmo Senhor que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não mereça mas ter a vida eterna, é o mesmo que nos diz Mateus 24 sobre o sermão escatológico. É o mesmo que diz que eu vou para a cruz. Então é o mesmo Senhor. Então toda a palavra ela é digna de ser aceita inteiramente. Então se tem algum livro que você muitas vezes ou eu tenhamos uma resistência, eu sou um exemplo disso. Antigamente eu não lia muito Hebreus, era muito difícil. Depois que eu passei a ler, nossa, me apaixonei assim. Tive uma alegria muito grande pelo livro de Hebreus, porque lá nós descobrimos algo precioso que não é descrito nos outros livros. Por exemplo, Jesus como sumo sacerdote. Onde nós vamos encontrar isso? No livro de Hebreus. É um livro que nos mostra os acontecimentos do passado sendo cumprido em Cristo. Os ritos, tudo que eles faziam era o sacrifício dos animais, tudo sendo cumprido em Cristo. Então, Hebreus ele nos mostra algo do Antigo Testamento que, se não fosse o livro de Hebreus, nós não conheceríamos. Nós não teríamos condições de conhecer, mas ele
nos mostra o que acontecia nos rituais judaicos, nos cultos judaicos, mas tudo aquilo foi cumprido na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Por isso que nós temos hoje o sacrifício perfeito. Bom, e Paulo ele vai continuar dizendo assim, fiel é a palavra. Então, no seu coração e no meu coração, primeiramente nós colocamos assim, fiel é a palavra. A confiança que eu deposito nela é segura, porque ela é fiel, ela é leal. Fiel é a palavra e digna. Digna. Imagine algo digno. Algo que é digno. O que é digno? É algo que você realmente, ele fala e ele cumpre. Ele é digno de inteira aceitação. Então, se nós estamos tendo dificuldade, eu não gosto de tal livro, né? Vamos falar assim, né? Começa a ter um carinho especial, vai lá, leia ele, né? E quando ele diz que é digno de inteira aceitação, é que nós devemos reservar uma parte do nosso tempo para observar esse livro. Porque a correria do mundo está muito grande hoje, as coisas disputando com a palavra de Deus, os espinhos crescendo, tendem a sufocar aquela semente, tendem a sufocar a palavra. Se nós não formos prudentes como aquelas virgens, 5 virgens prudentes, de nós irmos até as Escrituras como os bereanos foram até as Escrituras, nós temos uma grande chance desses espinhos sufocarem a palavra do nosso coração. Eu tenho certeza que não é isso que nós queremos. Pelo contrário, nós queremos que essa semente cresça e que dê muitos frutos. Amém? Irmãos, ele vai falar agora o motivo, né, que essa palavra é fiel e digna de aceitação. Porque a palavra ela é o testemunho, ela é a revelação de Jesus Cristo. Ele diz assim, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. E aí ele vai dizer o porquê. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele mostra o porquê que a palavra de Deus ela é digna e ela é digna de ser aceita por inteiro. Não somente uma metade, ou um terço, ou uma parte dela. Eu vou aceitar uma parte da Escritura, a outra parte eu tenho meus dedos ali para saber se é verdade ou não, para saber se é fiel ou não. Eu vou aceitar partes dela, não vou aceitar inteira. Mas nós devemos aceitar inteira. Por quê? Porque ela é o testemunho de Jesus Cristo. Como nós conhecemos a Jesus Cristo? Se não pela palavra que nos foi anunciada. Como nós conhecemos que Jesus veio a esse mundo, se não pela revelação das Escrituras? Como nós sabemos que Ele morreu e ressuscitou? Nós estávamos lá, mas por esse testemunho que o Espírito Santo tem trazido, e como nós já dissemos em outra pregação, que homens se levantaram para tentar impedir o avanço dessa palavra, e não conseguiram. O tempo não conseguiu colocar uma pedra em cima, pelo contrário, ela foi preservada, e chegou à igreja hoje, para que nós possamos ter conhecimento, ter compreensão do Evangelho, porque é o testemunho de que Cristo Jesus veio ao mundo. Qual que significa Cristo Jesus ter vindo ao mundo? Primeiramente, é o cumprimento das Escrituras no Antigo Testamento, que o Messias havia de vir. Lembrem, em Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E esse é o testemunho. Quantos de nós não nos lembramos de Isaías 53, onde Isaías, pelo menos há 700 anos do acontecimento, ele narra o acontecimento como se ele estivesse diante do acontecimento. É como se Isaías estivesse no pé da cruz, dizendo que ele foi morto pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz estava sobre eles, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías é como se estivesse ali, no pé da cruz, escrevendo, mas ele estava pelo menos 700 anos antes desse fato ter ocorrido. Ele já tinha escrito sobre isso. Então é o Antigo Testamento vindo e ficando em relevo, se transformando em profecias, se transformando em fatos, em cumprimentos.
Esse é o testemunho de que Jesus Cristo veio. Como profecia do Antigo Testamento, ele veio, e quando ele veio, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, ou seja, Deus, habitando a eternidade, sendo eterno, vindo e sendo reconhecido como verdadeiro homem. Antes de nós prosseguirmos, uma coisa interessante é que nós podemos dizer, né, é que, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja, vamos ver se a igreja sabe, né? Quem é mais velho? Um pai ou um filho? Eu sou o pai do Mateus, quem é mais velho? Eu ou o Mateus? Essa é uma pergunta simples, né? Então, mas será que é tão simples? Porque existe alguma coisa mais antiga do que a eternidade? Ou a eternidade é eterna? Lá no livro de Isaías diz que ele é o pai da eternidade, ou seja, ele é mais antigo que a eternidade. De um modo incompreensível, nós não conseguimos compreender. Jesus é a pessoa de Jesus. Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, glória a Deus. Então, esse Deus que habita a eternidade, esse Deus que é eterno, poderoso, verdadeiro, que criou todas as coisas, criou os céus e a terra, criou o mundo visível e invisível, criou todas as coisas, os mares e tudo que neles há, criou os animais selváticos, criou o homem, criou todas as coisas. Um dia, o Verbo, como João disse em João 1, o Verbo se fez carne. Esse Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus veio em carne, Jesus nasceu pelo nascimento materno, Jesus suou, Jesus se cansou, Jesus dormiu, porque além de ser verdadeiro Deus, Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo, agora ele vem ao mundo como homem para salvar o pecador e se oferecer em sacrifício para salvar o pecador. Então, irmãos, quando nós dizemos que o Evangelho, a boa notícia, o testemunho de nosso Senhor Jesus tem poder para salvar um pecador, isso é fiel, isso é verdadeiro, isso é verídico, é um fato. Jesus Cristo tem poder para salvar o pecador, mas por quê? Por aquilo que ele fez, por causa da sua obra na cruz, por causa da sua ressurreição ao terceiro dia. Agora ele é plenamente capaz, ele é potente para salvar o pecador dos seus pecados. Fiel é a palavra e digna de ter aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo aqui está atribuindo a ele como o principal dos pecadores, dizendo que ele perseguiu a igreja de Deus. Você não precisa abrir, mas um pouquinho antes, no versículo 15, no versículo 12 diz assim, o apóstolo Paulo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo, fiel é a palavra e digna de ter aceitação. Irmãos, Paulo se colocou como o principal dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Deus, mas ele alcançou a misericórdia pelo amor que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, salvou ele dos seus pecados, da sua ignorância, da sua incredulidade. Cristo estava demonstrando ali a sua completa longanimidade, estava mostrando ali seu completo amor para com ele, e para quantos iriam se encontrar com ele para ouvir a palavra que saísse da boca dele, testemunhando a respeito desse amor e dessa misericórdia que a ele foi destinada. Agora sim, o versículo 16, mas por esta razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, ou seja, paciência. Isso significa a palavra longanimidade, a paciência de Deus. Para que em mim o principal dos pecadores evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo
a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Que maravilha, irmãos, um homem alcançado pela graça, um homem que recebeu o amor na misericórdia do Senhor, um homem que teve seu coração mudado, um homem que antes estava na ignorância, na incredulidade, agora ele vai e pregou essa fé, ele vai e leva a compreensão do Evangelho. Agora esse homem que foi transformado pelo poder que há no nome de Jesus, ele mostra isso dizendo o que aconteceu com ele. Ele foi transformado porque ele quis, ele foi transformado porque afinal ele tinha algo de bom nele que merecesse ter uma mudança. Não, ele fala que o que aconteceu com ele foi o completo amor e longanimidade de nosso Senhor Jesus. Amém. Irmão, se talvez você, como eu, pense, poxa, mas será que eu recebi isso que o apóstolo Paulo recebeu? Esse amor na minha vida? Será que eu também recebi do Senhor o perdão dos pecados como o apóstolo Paulo recebeu? Irmãos, pode acreditar que sim. Amém. Mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma paciência e longanimidade que Deus, o Senhor, executou na vida do apóstolo Paulo, ele também fez em cada vida de cada um de nós. E hoje você pode dizer assim, poxa, mas tem pessoas que, olha, essas pessoas estavam totalmente mergulhadas no pecado, estavam totalmente... Se essa pessoa se converteu, olha, qualquer uma pode se converter. Mas, gente, veja bem, que o amor do Senhor transborda aquela multidão de pecados que tem aquela pessoa. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Transbordou toda aquela multidão de pecado, de incredulidade, de ignorância que havia no coração dele. Agora, o apóstolo Paulo foi alcançado pela graça, foi alcançado pela obra de Cristo, foi alcançado pelo amor de Cristo. Isso, você e eu também. Nós tínhamos a nossa multidão de pecados, mas nós fomos alcançados pelo amor, pela graça, pelo nome, pela obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E hoje nós podemos servir de modelo também, assim como o apóstolo Paulo servisse ele de modelo, além de o Senhor salvar a vida dele, ainda agora ia fazer uma obra através dele, que salva uma pessoa e agora faz uma obra através da pessoa. O apóstolo Paulo foi salvo pela graça, e agora essa graça transbordando o coração dele ia capacitar ele para servir de modelo às outras pessoas que iriam ver Cristo e crer nele para a vida eterna. Irmãos, isso é um fato verídico. O cristão, nós como cristãos, nós servimos de modelo também. Nós, você e eu temos que parar e pensar assim, as pessoas nos olham e as pessoas veem as nossas atitudes, veem em nós a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque um cristão que foi alcançado pela graça, ele serve de modelo. Há uma grande diferença para a pessoa que ainda está no pecado e a pessoa que foi salva do pecado. Há uma grande diferença entre a pessoa que ainda está dominada pelo pecado e a pessoa que já recebeu o perdão dos pecados, que já se arrependeu e não está mais com a vida devotada ao pecado. E com certeza o mundo vai olhar para o cristão e vai esperar dele uma resposta. Uma resposta. E que fruto que é esse? Evidenciar a Jesus Cristo. Será que nós hoje estamos evidenciando Jesus Cristo com nossos atos, com nossas ações? Será que nós estamos indo até a palavra, vendo que realmente ela é fiel e digna de ter aceitação? Ou será que muitas vezes nós deixamos a palavra de lado e começamos a cada vez mais a dar ouvido às informações que têm chegado? E estamos deixando o que é rico, o que é verdadeiro, o que é justo, para darmos ouvidos às coisas que o mundo tem de oferecer. E esse fato de que tanto eu quanto você serve como modelo é um fato verdadeiro. Tanto que o apóstolo Pedro, que é outro apóstolo, ele diz assim, para que nós estejamos sempre preparados para dar resposta àqueles que nos procuram para perguntar qual é a razão da sua esperança.
Por que você está com o coração tão esperançoso? Olha como o mundo está sombrio. Olha como o mundo está turvo. Olha como as coisas estão acontecendo. Por que você está com tanta esperança? E aí você como eu, porque nós somos bons leitores bíblicos, como nós nos aproximamos da palavra de Deus, sabendo que ela é a palavra viva de Deus, como nós sabemos que ela é o testemunho verdadeiro e fiel de nosso Senhor Jesus, nós temos condições de responder a essa pessoa que está procurando a razão da esperança que é em nós. Irmãos, esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus, é a boa notícia. A ponto do apóstolo Paulo dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder para salvar o pecador. É um poder para salvar uma pessoa completamente do seu pecado. E você pode se perguntar assim: os judeus esperavam que o Messias viria para tornar a nação de Israel uma nação predominante, preeminente no mundo, onde os povos serviam a eles e não eles seriam cativos dos povos, como naquela ocasião que Jesus veio, eles estavam cativos pelo Império Romano. E os judeus queriam isso, que o Messias viesse de uma forma a libertá-los eles do Império Romano e de outras nações que os escravizavam, que os tinham em seus domínios. Mas Jesus veio para mostrar, o Messias veio para mostrar que há algo mais grave do que aquilo que estava acontecendo com Israel naquela época, de estar dominado pelo Império Romano. Havia algo mais grave do que aquilo que eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam compreender, que era eles estarem dominados pelo pecado, que era eles estarem dominados pelas forças espirituais do mal, que era por eles estarem com seu coração devotado ao pecado, ao legalismo, a tantas coisas. E o Senhor veio para abrir-lhes os olhos, por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo, luz é aquele que clareia. Veio para tirar deles aquela trevas, aquela escuridão que estava no coração deles. Então eles estavam dominados por uma força mais grave do que o Império Romano. Olha que o Império Romano era muito forte. Mas eles estavam presos com algo mais grave, que era o pecado, e não pelo arrependimento do pecado. Por isso Jesus, quando se apresenta, diz que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. E nisso o apóstolo Paulo dizendo que nós serviríamos, tanto ele quanto aqueles que iam crer no Senhor Jesus, que iam se arrepender de seus pecados, que iam servir de modelo para quantos hão de crer nele para a vida eterna. Outra palavra que nós temos que encarar como fiel e como verdadeira, a vida eterna. Irmãos, o motivo do Senhor Jesus ter vindo também esse mundo foi de dar vida eterna às pessoas que morreriam eternamente. Salvar os pecadores, dar a eles a vida eterna. É uma promessa. A vida eterna é uma promessa. Ou seja, o mundo, a nossa vida não acaba aqui. Ou não acaba quando nós fechamos os olhos, como muitos acreditam. Morreu, acabou. O mundo é só aqui. É só isso que nós podemos ver, é só isso que nós podemos tocar, é isso que nós podemos sentir. O mundo é isso, a vida é isso. Acabou, acabou. Mas o Senhor nos traz essa promessa, essa palavra de que nós compreendemos isso, de que se você morrer, se eu morrer, ou se as coisas passarem, o Senhor nos prometeu a vida eterna. Amém. Viver eternamente, estar para sempre com o Senhor. Isso por toda a eternidade. E isso vai mais do que 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. Quantos anos tem a Terra? Quantos anos tem o Brasil? 500 anos? 525? 525 anos. Imagine 525 multiplicado por 4. Imagine 1000 multiplicado por 100. Imagine 1 milhão multiplicado por 500. A vida eterna é muito mais que isso. A vida eterna é eterna.
E isso foi o que o Senhor prometeu ao enviar Jesus Cristo ao mundo, dar a vida eterna àqueles que creem no seu nome, creem que Ele realmente veio esse mundo e creem na sua obra. E isso é possível, meus irmãos. É possível porque para nós é impossível. Nós que somos mortais, né? Nós que temos tempo para tudo, nós que perdemos o tempo escapa, né, da nossa mão. De repente você estou com um bom tempo para determinado compromisso. Se você cochilar um pouquinho, você já está atrasado para o compromisso. O tempo escapa muito fácil das nossas mãos. Então, para nós, a vida eterna é algo incompreensível. Como pode uma pessoa viver eternamente? Porque nós somos mortais. Nosso corpo é corruptível. Ou seja, ele se corrompe com o tempo, ele se corrompe com o machucado, ele se corrompe com as coisas. Então, fica fora da minha compreensão, fora de qualquer compreensão, viver eternamente. Mas é isso, precisamente isso, que nos foi prometido no Senhor Jesus. É a vida eterna, a salvação que durará eternamente, o dia eterno, estarmos para sempre com o Senhor. E isso, essa grandiosidade da palavra, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, de Ele vir ao mundo para salvar os pecadores, de Deus prometer a vida eterna, o apóstolo Paulo rompe no louvor, no versículo 17, assim ao Rei eterno. Cristo reina no nosso coração, irmãos. Ele é o Rei eterno. Notemos de novo que a palavra eterno está sendo colocada aqui. Por isso, o Rei eterno tem poder para dar a eternidade àqueles que nele creem. Imortal. Jesus não morreu? Como que ele é imortal? Ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E agora ele não morrerá novamente. Pelo contrário, agora sim, ele viverá eternamente. Invisível. Por mais que nós podemos reunir aqui, nós não estamos vendo ele, mas o Senhor Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que acontece? Ali estou no meio deles. Então o Senhor Jesus está aqui agora, conosco. Deus único, Ele é o nosso Deus, apesar que tem muitas e muitas tradições ou ensinos que negam a divindade de Cristo, que negam que Ele é Deus, porque se Ele vem em carne, como pode Ele ser um Deus? Mas nós confessamos com nossos lábios que Ele é verdadeiro Deus. A Ele seja a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, Paulo entendia bem o motivo da gratidão dele. Paulo, ele quando se orava ao Senhor em gratidão, quando ele se aproximava do Senhor em oração para agradecer ao Senhor, ele realmente tinha consciência daquilo que Cristo fez por ele. Ele sabia o que Cristo fez por ele e o que Cristo fez através dele. Irmãos, nós conseguimos ter consciência do que Cristo fez pela gente. Senão, como que nós vamos agradecer se nós não sabemos nem o que Cristo fez por mim? Ou se eu conheci, mas eu não dou tanto crédito ao que Cristo fez por mim. Se nós não estivermos plenamente conscientes disso, como disse, né, o nosso culto racional, consciente, saber realmente, eu sei o que o Senhor Jesus fez por mim. Eu sei que Ele morreu na cruz para me salvar, eu sei que eu era um completo pecador, vendido, escravizado, devotado ao pecado. Se não fosse a longanimidade do Senhor, o amor dele para comigo, eu estava na mais pura e terrível perdição. Então nós temos essa compreensão do que Cristo fez por nós e darmos todo o crédito para que quando nós dobrarmos nossos joelhos, estivermos no nosso quarto, estivermos na igreja, onde nós estivermos, nós podemos romper em louvores ao nosso Senhor por tudo que Ele fez por nós. Por tudo que Ele fez por nós e fará através de nós. Nos dê inclusive essa graça de nós servirmos de modelo aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, para que ela também venha conhecer, crer nele, ser salva da sua incredulidade, ser salva dos seus pecados. E agora poder estar diante do Senhor, confessar o seu nome. Que maravilha! Confessar o nome de Jesus. Amém. Isso é um tesouro impagável, irmãos.
Isso é algo que não se paga com valor nenhum. Você poder e nós podermos confessar a Jesus Cristo como nosso soberano Senhor que nos resgatou, como aquele que Deus enviou ao mundo para salvar o pecador de seus pecados. Você e eu sentirmos, notarmos como o pecado é grave, como o pecado nos separa de Deus, como o pecado nos deixa em situação de inimizade contra Deus. Mas Cristo veio para nos tornar novamente amigos de Deus, para que nós possamos agora não ter um rei chamado pecado no nosso coração, mas termos esse rei eterno, imortal, invisível, Deus único, reinando em nosso coração, e a sua palavra produzindo muitos frutos através de nós. Amém? Amém. Que nós possamos a cada dia nos alegrar em tão grande obra que o Senhor fez a nosso favor. Tão grande obra que o próprio Senhor Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Deus deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, ou seja, não se perca, não se torne perecível, mas pelo contrário, tenha a vida eterna. Você crê na vida eterna? Amém. Eu creio na vida eterna. Essa vida eterna não é somente um tempo, um tempo que é eterno. A vida eterna é muito mais do que isso. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é uma pessoa. Porque o apóstolo João diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a vida eterna é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a própria vida eterna habitando no seu coração, habitando no meu coração. A partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, um pecador se arrepende dos seus pecados, crê no Senhor Jesus, confessa Ele como seu Salvador, compreende o Evangelho, as boas novas do Evangelho, agora essa pessoa, a vida eterna já está dentro dela. Já está operando nela, já está dentro dela, porque é o próprio Senhor Jesus fazendo uma grande obra em cada coração. Amém. Eu queria que você, nesse momento, vamos orar todo mundo junto, irmãos, agradecendo ao Senhor. Você tem motivo para louvar tudo que Jesus fez pela sua vida. Se nós fôssemos contar uma por uma, nós passaríamos dias, meses, anos falando tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Amém. Como a sua obra é maravilhosa, como Ele grandiosamente veio ao mundo para nos salvar, nós que estávamos totalmente devotados, escravizados pelo pecado. O Senhor Jesus veio para nos dar perdão, salvação, vida eterna. E isso tudo Ele recebeu do Pai e nos transmitiu. Ele que veio a esse mundo, Deus verdadeiro, veio desse mundo se transformando em homem, sendo verdadeiro homem que andou aqui, pisou aqui nesse chão, verdadeiro homem que suou o nosso suor, que cansou, que derramou sangue. Esse verdadeiro homem, verdadeiro Deus nos salvou dos nossos pecados. Amém. A Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a ação de graça, como o apóstolo Paulo também o fez, porque o apóstolo Paulo sabia que ele era um pecador, mas que foi resgatado pelo Salvador, pelo Senhor Jesus. Amém. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Aquele que é verdadeiro veio a esse mundo para salvar o perdido. Nós todos estávamos perdidos, mas Ele veio nos trazer salvação. Veio trazer salvação. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Que a igreja persevere compreendendo tudo que o Senhor Jesus fez pela gente, Pai. Principalmente dessa forma que nós não nos desviaremos nem para a esquerda nem para a direita, Senhor. Que nós continuaremos a amar, Senhor, ao Senhor Jesus, Pai. Continuaremos, Senhor, a ter fé no Teu Filho que o Senhor enviou ao mundo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo envio, Pai, pelo envio do Teu Filho, Senhor. Que Ele verdadeiramente veio em Teu nome para realizar a Tua obra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não poupou o Seu próprio Filho, Senhor, mas por amor de todos nós, o Senhor o entregou, Senhor, porque essa foi, Senhor, o Seu plano para nos resgatar dos nossos pecados. Esse foi o Teu plano, Senhor, para nos tirar do lamaçal do pecado, Senhor, e nos conduzir em Cristo, Senhor. Conduz a igreja de Vila Santa Maria, a igreja de Terezinha em Cristo, Senhor. Que nós venhamos a cada dia, Senhor, a perseverar na fé, a perseverar no amor a nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse culto, Senhor, nessa manhã de domingo.
Fica conosco, Senhor, que nós alegremos a cada dia, Senhor, na salvação que nos foi dada, que nos foi proposta no Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, que testemunha a respeito de Cristo, se agarre, Senhor, ao nosso coração, fique firme no nosso coração, e que nós não nos desviemos, Senhor. Anime nosso coração na verdade, Senhor. Nos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que nós cresçamos, Senhor, em tudo naquele que é o cabeça. Que nós cresçamos, Senhor, na medida da estrutura de Cristo, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a romper, Senhor, em louvores ao Teu santo nome, a obra que Cristo fez. Em Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus.